Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Eduardo. Hoje a gente vai fazer uma revisão de física dinâmica. Iremos retomar os assuntos de leis de Newton, força-peso, força normal, força de tração, força elástica e por fim, força de atrito. Então vamos lá começar, né? As leis de Newton são três, né? E a gente inicia com a primeira lei de Newton, que é o princípio da inércia. Newton nos disse que todo corpo continua em seu estado de repouso ou movimento uniforme em uma linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças aplicadas sobre ele. O que quer dizer isso aí? Traduzindo, significa que se um corpo ele está em repouso, ele permanecerá em repouso, a menos que eu aplique uma força sobre esse corpo. Um exemplo é se eu tenho um carrinho de supermercado e ele está parado, certo? Lá no supermercado, ele vai permanecer parado, a menos que eu vá lá, pegue esse carrinho, exerça uma força e faça com que ele ande. Tranquilo? E se eu tenho um corpo em um movimento uniforme, né, com uma velocidade constante em uma linha reta, ele permanecerá com essa velocidade constante, a menos que eu exerça uma força sobre esse corpo e ele mude a sua inércia, certo? A inércia é a propriedade da matéria de resistir a qualquer variação em sua velocidade. A inércia ela não gosta, certo? Ela não gosta de uma variação em sua velocidade. Um corpo em repouso tende por inércia a permanecer em repouso. Um corpo em movimento tende por inércia a continuar em MRU, movimento retilíneo uniforme. É um pouco contraintuitivo, né? A gente pensando na lei de Newton no nosso dia a dia, porque, por exemplo, se a gente joga, vamos supor que a gente joga uma bola, né, no chão, num plano horizontal, joga uma bola em linha reta, essa bola ela vai com a velocidade constante, essa bola ela vai andando e no decorrer de um tempo ela vai parar. Mas e aí, cadê a lei da inércia, né? Cadê a primeira lei de Newton? Bom, essa bola ela para porque existem forças externas, né? Que nesse caso é a força de atrito. Mas se a gente considerar um ambiente ideal, onde não há força de atrito, onde não há resistência do ar e outras forças que fazem com que essa bola ou sei lá qualquer corpo pare, o corpo não iria parar. Se a gente, um exemplo disso é um meteoro, né? Que está no espaço, no vácuo. Um meteoro com a velocidade constante, ele vai permanecer com essa velocidade a menos que alguma força externa seja aplicada nesse meteoro, fazendo com que ele mude de direção. Aqui eu trouxe um exemplo, né, de um menino que ele estava andando de bicicleta e ele se deparou numa situação onde um cachorro apareceu na frente dele e ele precisou frear. Então, a propriedade da inércia, né, ela nos diz que se um objeto está em movimento, ele tende a permanecer em movimento. Se um objeto está parado, ele tende a continuar parado, certo? Então, a inércia ela resiste a variações de velocidade. Nesse caso, o garoto ele vinha com uma velocidade, precisou frear, então a tendência do corpo dele foi permanecer com a velocidade que ele tinha. Então, por isso que ele foi arremessado. Ainda bem que ele não machucou o cachorro, né? Aqui eu trouxe um quadrinho, né? Que eu vou ler agora. Odeio aprender física no ônibus. Aí ele faz esse barulho aqui, né? Que é o barulho do freio. E ele responde: principalmente inércia.
né? Não sei se vocês acharam engraçado, mas ele falou isso porque todo mundo, o motorista precisou frear, né? Deu uma freada brusca e todo mundo que estava atrás do ônibus foi para frente, permaneceu com a velocidade anterior do ônibus. Então é isso. Queria só mostrar mesmo uma aplicação da inércia, uma aplicação no nosso dia a dia que a gente percebe, né, na pele dentro do ônibus. Segunda lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica. A aceleração adquirida por um corpo é diretamente proporcional à força resultante que age sobre ele. A minha força, certo, é igual à minha massa vezes a minha aceleração. Essa aqui é a fórmula, né, que resume tudo isso que foi dito, né? Essa aqui é a fórmula da segunda lei de Newton. Lembrando que essa massa é a massa do sistema, né? Significa que se eu tenho, sei lá, dois blocos sendo empurrados, eu vou somar as massas. Mas a gente vai ver com calma essa questão da massa no sistema, do sistema quando a gente for resolver alguns exercícios. Mas enfim, voltando. Aqui, a minha força ela é proporcional à minha aceleração. Quanto maior for a minha força, maior será a minha aceleração, certo? Quanto maior for a minha aceleração, maior será a minha força. A massa, ela, nessa fórmula, ela nos diz quão difícil é mover um objeto, certo? Quão difícil é tirar esse objeto da inércia. Por exemplo, imaginemos agora, né, um bloco aqui que tenha 20 kg. Que esse bloco ele possui uma velocidade, ele está em movimento, né, ele possui uma velocidade v, com direção horizontal e o sentido para a direita. Imaginemos que eu aplique uma força aqui nesse bloco, certo? Uma força F, com a mesma direção de V e com o mesmo sentido. Quando eu aplicar essa força, consequentemente, eu vou ter uma aceleração. E essa aceleração será proporcional a essa minha força, desculpa. Imaginemos agora um bloco que tem duas vezes, né, o peso do bloco anterior. Esse bloco de 40 kg, ele tem uma velocidade v, onde ele tem uma direção horizontal e também o sentido para a direita, né? Assim como o bloco de 20 kg, ele tem a mesma direção e o mesmo sentido. Imaginemos também que eu aplique nesse bloco uma força F. Consequentemente, aplicando uma força, né, eu vou gerar uma aceleração nesse bloco proporcional a essa força. Então, gente, eu trouxe aqui um exemplo com números para a gente entender o funcionamento dessa fórmula. Imaginemos que esses dois blocos, certo? O bloco de 20 kg e o bloco de 40 kg, eles possuam a mesma aceleração. Ou seja, eu vou aplicar uma força aqui nesse bloco que vai me resultar em uma aceleração de 5 metros por segundo. Assim como eu vou aplicar outra força nesse bloco e vai me gerar uma aceleração também de 5 metros por segundo ao quadrado, certo? Calculando, né, a força do primeiro bloco de 20 kg, eu tenho que a minha massa, certo? A minha fórmula é FMA. Eu tenho que a minha massa vai ser 20 kg vezes a minha aceleração, onde me resultou em 100 newtons. Ou seja, para eu ter uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado desse bloco de 20 kg, eu preciso exercer uma força de 100 newtons,
certo? E aqui nesse bloco de 40 kg, para eu ter uma aceleração de 5 metros por segundo, eu tenho que exercer uma força de 20 newtons. Essa força de 20 newtons foi calculada pelo produto da massa, né, que é 40 kg, vezes a minha aceleração. E o que é que isso quer nos dizer? Né? O que é que tudo isso aqui, traduzindo tudo isso aqui, o que é que quer dizer? Quer dizer que quanto maior for a massa, certo? Para uma mesma aceleração, maior será a dificuldade de se mover o bloco de maior massa, certo? Maior será a inércia desse bloco e mais difícil será fazer com que esse bloco tenha uma aceleração. A unidade, né? A gente tem que saber a unidade que a gente vai trabalhar, né? A unidade m é em quilogramas, a unidade de aceleração em metros por segundo ao quadrado e a unidade de força, né? Se a gente observar aqui é quilogramas vezes aceleração, então é quilograma vezes metro por segundo, né? Ao quadrado. E isso me resulta em Newton. A unidade de força é a unidade de Newton. Terceira lei de Newton: ação e reação. Imaginemos agora, né, um plano horizontal, certo? Representado por esse retângulo, que seria o chão, né? Onde eu tenho um bloco A e o meu bloco B. Reparem que há um contato, né, aqui entre o bloco A e o bloco B. Imaginemos agora que eu aplico uma força no bloco A, fazendo com que esses dois blocos se movam para a direita, certo? Quando esses dois blocos se movem, certo? Ele se move como se fosse um bloco só. Entretanto, se a gente for observar internamente, né, no contato entre esses dois blocos, existe uma força de ação e reação, onde o bloco A, como a gente pode ver aqui, ele empurra o bloco B, né, fazendo com que o bloco B ande, e o bloco B, né, ele que não é besta, ele também empurra o bloco A de volta, certo? Então há uma relação entre ação e reação entre esses dois blocos. Então isso é a terceira lei de Newton, é a lei da ação e reação. Nesse caso aqui, o bloco A empurra o bloco B e o bloco B empurra também o bloco A. Essas duas forças, né, elas possuem mesma intensidade, ou seja, mesmo valor numérico, possuem mesma direção, né, ou seja, horizontal, e possuem sentidos opostos. Toda vez que o corpo A exerce no corpo B uma força, este também exerce em A outra força, tal que essas forças têm mesmo módulo, certo? Ou seja, tem o mesmo valor numérico, tem mesma direção, tem sentidos opostos e tem a mesma natureza, sendo ambas forças de campo ou força de contato. Nesse caso aqui, né, como há o contato entre dois blocos, é uma força de contato. Força normal. A gente representa a força normal por um N. A força normal é a força que surge quando o corpo se encontra sobre uma superfície de apoio. Então, para ter a força normal, tem que ter um corpo em contato com uma superfície. A intensidade depende da compressão entre as superfícies, certo? Então, para a gente descobrir qual foi a intensidade da força aplicada em uma superfície, a gente tem que ver quanto se comprimiu essa superfície. A direção é perpendicular à superfície no ponto que se dá o contato. Ou seja, quando eu tenho um objeto em cima de uma superfície, a minha força normal ela está presente perpendicularmente à minha superfície.
o sentido é contrário ao de interpenetração das superfícies, no ponto onde se dá o contato. A gente vai ver melhor agora esse último tópico no próximo slide. A força normal superfície de contato, menos N, representa a compreensão da mesa, certo? Então, aqui a gente vê a terceira lei de Newton. Calma aí que eu vou explicar. Bom, a gente tem aqui uma mesa, né? Certo? Que eu representei aqui. E a gente tem um objeto em cima dessa mesa, de massa M. A força normal, ela é perpendicular à superfície de apoio. Como o meu objeto está em cima dessa mesa, certo? E aqui é horizontal. A minha força normal é perpendicular à minha superfície de apoio. Então, certo? Olhando direitinho aqui, a gente forma um ângulo de 90 graus com a nossa superfície, certo? É isso que quer dizer perpendicular. Forma um ângulo de 90 graus com a nossa superfície de contato, certo? E o que é esse menos n? Esse menos n se dá pelo que Newton nos disse, né, na sua terceira lei, onde existe a ação e a reação. Quando eu coloco a minha caixa em cima, esse bloco aqui na M, em cima da minha mesa, ele tem um certo peso, né? E ele comprime de alguma forma, mesmo que seja um pouco, essa mesa aqui. E essa mesa empurra o bloco para cima, certo? Por isso o bloco fica parado, porque a mesa está empurrando o bloco para cima para que ele não rompa, para que ele não quebre a mesa, certo? E da mesma forma, o bloco empurra a mesa para baixo com essa força menos N, certo? Né? Então, essa força menos N, ela representa o quanto o bloco conseguiu comprimir essa mesa, certo? Ação e reação. A mesa reage no bloco empurrando ele para cima, ocasionando a força normal, e o bloco reage na mesa, comprimindo a mesa, ocasionando essa força menos N. Então a gente vê a terceira lei de Newton presente na força normal. Imaginemos novamente uma mesa, né? Aqui estão as pernas, aqui está a parte de suporte, né? Novamente temos um bloco de massa M, certo? Analisando o bloco, né? A gente tem aqui a nossa força normal. E analisando apenas o bloco, a gente tem a nossa força peso apontando para o centro da Terra. Lembrando que a força peso sempre aponta para o centro da Terra. Eu não representei aqui, né? Mas eu tenho aqui nessa mesa a reação, né, da terceira lei de Newton, o menos N negativo, mas eu não representei, só estou representando as forças do bloco, onde eu tenho a minha força normal do bloco e eu tenho a minha força peso. Nessa situação, a gente vê que a minha normal é igual à minha força peso. Por quê? Porque vocês concordam comigo que se a minha força peso fosse maior que minha força normal, certo? Iria quebrar essa mesa, porque a mesa ela não ia suportar o peso desse bloco. Então, nessa situação, como o corpo se encontra em equilíbrio, a gente diz que a normal é igual ao peso. Imaginando novamente, né, outra mesa, a gente tem aqui o mesmo bloco com a massa M. Eu já representei aqui a minha força normal e a minha força peso. Entretanto, dessa vez, imagine que eu estou aplicando uma força como essa seta. É como se eu estivesse empurrando aqui, né, esse bloco um pouco para baixo.
estou empurrando e não está quebrando essa mesa. Tranquilo? Então, nessas situações, vocês concordam que a minha normal é igual à minha força-peso, mais a minha força que eu estou aplicando? Dá pra entender o porquê? Vetores, vamos pensar vetorialmente, né? Vetores no mesmo sentido, soma, certo? Então, eu tenho aqui esse vetor se somando com esse vetor, que resulta nesse vetor n. Beleza? Então vamos lá. Representei novamente outra mesa, novamente com meu bloco de massa m. Representei minha normal, minha força normal. Representei minha força peso. E dessa vez eu estou tentando levantar esse bloco. Não estou conseguindo. Ele permanece em cima da superfície da mesa, mas como eu estou exercendo uma força, para cima, né? Ele diminuiu, né, a compreensão um pouco aqui nessa mesa. Não sei se vocês concordam. Quando eu estava pressionando para cá, aumentou a compressão na mesa. Por isso eu somei meu peso mais minha força. Já nessa situação, a minha normal, essa força que eu estou atribuindo aqui, está diminuindo a minha força-peso. Se não entenderam, eu vou explicar agora de outra maneira. É como se eu tivesse, imagine vocês com um objeto em cima de uma mesa. Vocês concordam comigo que se vocês colocam um objeto em cima da mesa e puxam para cima, mesmo que vocês não consigam levantar esse objeto, vocês estão diminuindo a compressão, o peso em cima da mesa, certo? Então, matematicamente, significa que a minha força-peso é igual à minha normal, mais a força que eu estou fazendo, certo? Então, esse é o valor da minha força-peso. Se eu fazer um rearranjo aqui, né, organizar melhor, eu posso dizer que a minha normal é igual à minha força-peso menos a minha força F. Por que peso menos F? Matematicamente organizei aqui, mas a gente pode pensar de outra forma também. A gente pode pensar que a minha normal, certo? Como eu não estou conseguindo levantar o objeto, então isso significa que meu peso é muito maior do que minha força, certo? Então, e como esse objeto não está quebrando aqui a minha mesa, né? Então significa que a minha normal é maior do que a minha força-peso, certo? Isso significa que a minha normal ela consegue suportar esse peso. Então a minha normal ela é igual à minha força que eu estou fazendo, a força-peso que está ganhando para minha força que eu não estou conseguindo levantar. Espero que vocês tenham entendido essa explicação aí. Se não entendeu, fala comigo depois que eu tento explicar de outra maneira. Vamos lá seguir. Temos aqui, né, a nossa mesa. Em cima da nossa mesa a gente tem novamente um bloco. Aqui, né, tem a nossa força-peso apontando para o centro da Terra. E como a gente viu antes, né, a nossa força normal ela é perpendicular à nossa superfície. No caso, a nossa superfície está aqui, horizontal. Então, para formar 90 graus, né, perpendicular significa 90 graus, a nossa força normal tem que estar para cima. Tenho aqui um plano inclinado, né, é outra situação, onde eu tenho aqui o meu bloco, como vocês podem ver. Está aqui meu bloco. Tenho a minha força-peso apontando para o centro da Terra. Sempre a força-peso sempre aponta para o centro da Terra. E onde vocês acham que vai estar a minha força normal, né? Lembrando que a força normal ela é perpendicular à superfície. E aí, pensaram? Bom, aqui está a minha superfície, né? Então, por ela ser perpendicular, ela faz um plano, ela faz 90 graus, a minha força normal faz 90 graus com a minha superfície. Então, a minha força normal tem que estar aqui, assim como eu representei. Por fim, eu tenho aqui, né, o meu muro,
E vamos pensar que aqui é um bloco. Para esse bloco que está fixado no muro não cair, né, eu tenho que aplicar uma força aqui, senão esse bloco cai. Então aqui está representada a minha força peso, certo? Então aonde que vocês acham que vai estar a minha força normal? Pensaram? Bom, vamos lá. Como a minha força normal ela tem que ser perpendicular à minha superfície, ou seja, tem que fazer um ângulo de 90 graus com a minha superfície, a minha força normal tem que estar para fora, para cá. E é isso aí. Beleza? Então é tranquilo, né? Localizar a força normal em uma superfície. É só a gente identificar a nossa superfície e traçar um ângulo de 90 graus. Força de tração. São forças aplicadas por meio de fios, cabos ou cordas. A tração é uma força de contato que é transmitida através de um meio físico capaz de puxar ou tracionar corpos distantes. Certo? Então imaginemos aqui que eu tenho o meu teto, né, que eu representei só por esse retângulozinho aqui marrom. Acho que é marrom, né? Talvez seja daltônico. Enfim, eu tenho aqui uma corda segurando esse objeto aqui. Vocês concordam que esse bloco ele possui uma força-peso, certo? Já que ele está no nosso planeta Terra, nesse bloco, ele também está submetido a uma força-peso. Aí vamos lá. Eu vou trazer essa corda para cá, certo? Só para a gente ficar mais fácil de enxergar. Peguei essa corda, trouxe ela para cá. Vocês concordam comigo que essa corda está puxando, certo? Está puxando esse teto para baixo com uma força T1, certo? Assim como essa corda também está segurando esse bloco aqui e puxa esse bloco para cima com uma força T2, certo? Então, então a gente pode dizer que a força T1 é igual a T2, que é a nossa força de tração, certo? Então a nossa força de tração é uma força de contato, né? E ela é transmitida através de um meio físico, onde a gente pode puxar ou tracionar corpos, certo? Exemplos, né, de tração, a gente pode ter um cabo de aço, a gente pode puxar, sei lá, um lençol, duas crianças puxando um lençol e querer descobrir a tração. A gente pode ter um barbante, né, puxando alguma coisa. Então essa ideia de puxar corpos, puxar alguma coisa. Tranquilo, né? Força de tração. Força elástica, ou também chamada de lei de Hooke. Trouxe aqui uma imagem onde a gente vai conversar um pouco sobre, né? Imaginemos aqui uma mola, né? Se a gente pega uma mola, não pressiona ela, nem puxa essa mola, certo? Ela naturalmente tem esse tamanho, x0, certo? Vocês concordam comigo que se eu pressiono essa mola, se eu deformo essa mola, se eu comprimo essa mola, a tendência da mola é voltar à sua posição inicial, que é essa posição aqui. Então, o que é que faz a mola voltar à sua posição inicial? É exatamente essa força Fe, né? Essa força Fe que a gente chama de força elástica. Se a gente observar, a gente ouve aqui, né? Quando a gente comprime uma bola, a gente tem uma variação de tamanho da bola, ela fica menor, da mola, ela fica menor. A gente também pode ter aqui a terceira situação, né? Onde eu puxo a mola. Quando eu puxo a mola ela quer voltar à sua forma original. Então, se eu soltar a mola, ela vai comprimir um pouco até voltar à sua forma original. E quem é que faz ela voltar à essa forma original? Exatamente essa força elástica. Mais uma vez a gente variou aqui, né, o tamanho da mola.
Então, a nossa força elástica, nossa fórmula é Fe é igual a K vezes o X. O K, fazendo uma pequena analogia, é como se ele fosse a massa, certo? Como a gente viu na segunda lei de Newton. É como se ele fosse a dificuldade de a gente, comprimir ou puxar uma mola. Por exemplo, se a gente puxa uma mola daquelas que tem na caneta, é simples, né? Ela possui um K específico e a gente consegue mexer. Mas se a gente pega uma mola de caminhão e a gente for tentar comprimir ou puxar, a não ser que você seja muito forte, você vai conseguir comprimir essa mola. No meu caso, eu nunca vou conseguir comprimir uma mola dessa. Então, esse K é a dificuldade, né? É a constante de proporcionalidade de cada mola. Porque cada mola tem um material, né? Possui um material. E é isso. Eu queria falar sobre o K. Então, F é a intensidade da força deformada. K é a constante de proporcionalidade, como eu tinha explicado. E por fim, o ΔX é a deformação. Então, força elástica muito simples, né? E é isso. Vamos seguir. Força de atrito. Imaginemos aqui, né, uma superfície. Essa superfície aqui que representa o chão, né? E eu tenho em cima dessa superfície um bloco, certo? Esse bloco está sujeito à força P, né? Que é a minha força peso. E também ele possui a minha força normal. Imaginemos também que eu aplico uma força nesse sentido, né? No sentido da direita. Estou aplicando uma força para lá, certo? Para cá. A força de atrito é exatamente essa força que se opõe à força que eu estou aplicando. Como assim, né? A força de atrito é uma força dissipativa, ou seja, ela pega um pouco da minha força e dissipa essa força, seja em calor, barulho e etc, né? Então, é uma força que se opõe ao movimento de objetos que estão sob a ação de uma força. Força de atrito estático. Força que atua no corpo enquanto não se inicia o processo de escorregamento. Então aqui, né, nesse exemplo que eu trouxe, a gente tem aqui um rapaz que ele tenta empurrar essa caixa, certo? Então, vamos analisar todas as forças presentes nessa caixa, certo? A gente tem aqui a força peso, que aponta para o centro da Terra, tem a força normal, tem aqui a força que eu estou tentando, né? Que o rapaz está empurrando aqui, né? Então ele está aplicando uma força nesse sentido aqui, certo? Da esquerda, da direita para a esquerda, né? E tenho aqui a minha força de atrito que está se opondo ao processo de escorregamento. Verifique que a força de atrito estático vai aumentando de valor enquanto o corpo ainda está em repouso, até atingir um valor máximo chamado de força de atrito máxima, a partir do qual começa a escorregar. Então acho que vocês já tiveram alguma situação que vocês tentaram empurrar um objeto e vocês não conseguiram. Então vocês tiveram que aplicar uma força maior até conseguir fazer com que o objeto entrasse em movimento. Então essa força máxima, certo? É a força máxima que a gente consegue aplicar no objeto, que o objeto ainda fica ainda em repouso. A partir dessa força de atrito máxima, o objeto ele começa a escorregar, entra em movimento, aí a gente vai entrar na situação da força de atrito cinético. Só para finalizar aqui, né, a gente calcula a força de atrito máxima é igual ao coeficiente de atrito estático vezes a minha normal. Força de atrito dinâmico é a força que atua no corpo enquanto ele está em movimento. Essa força tem um valor constante, ao contrário do que ocorre com a força de atrito estático, que aumenta de zero até um valor da força de atrito máxima.
certo? Então, só dando um exemplo aqui, né? Eu acho que vocês já se depararam com a situação que vocês estavam empurrando algo muito pesado, certo? E depois que vocês conseguem colocar esse corpo em movimento, é como se reduzissem o peso. Façam um experimento, né? Algum dia desse. Resolvam empurrar um carro e vocês vão perceber que para tirar o carro da inércia é muito mais difícil do que quando ele entra em movimento. Então é isso que quer dizer o atrito dinâmico, né? É o atrito que ocorre quando o corpo já está em movimento. E esse atrito dinâmico ele é menor que o atrito máximo estático. Para calcular, né, a força de atrito dinâmico, a gente aqui, né, a gente calcula o produto do meu coeficiente de atrito dinâmico vezes a minha força normal. Isso nos resulta na força de atrito dinâmico. É simples, né? Bom, gente, eu trouxe aqui o gráfico, né? O gráfico que relaciona o nosso atrito estático, a força de atrito estático e a força de atrito cinético ou dinâmico, né? Onde a gente tem no eixo Y a nossa força de atrito e no eixo X a nossa força aplicada, certo? Então, como a gente viu, né, na força de atrito estático, à medida que eu vou aplicando uma força, à medida que eu vou aumentando a minha força aplicada, maior vai ser a minha força de atrito, certo? Enquanto no meu atrito cinético ou dinâmico, a minha força de atrito dinâmico ela é constante. Então vamos tentar entender isso agora. Eu vou só pegar aqui um lápis e vou fazer uns desenhos. E vamos lá. Vamos supor que eu apliquei aqui, só supor, tá, gente? Que eu apliquei aqui 5 newtons, certo? De força, nossa, muito ruim minha reta. Vamos supor aqui que eu apliquei 5 newtons de força. Para 5 newtons de forças, eu vou ter uma resposta aqui, certo? Que eu não sei qual é. E vamos supor que agora eu aplico uma força maior, né? Vamos supor que é 10 newtons. Pode ser qualquer valor, né? Só estou dizendo os valores aleatórios só para a gente pensar em termos de número. Vamos supor agora que eu apliquei um número aqui, né? Maior que 5 newtons. Então, eu vou ter uma resposta aqui também, certo? Ou seja, se a gente observar, a minha força de atrito daqui para cá aumentou, assim como a minha força aplicada daqui para cá aumentou. Ou seja, à medida que eu vou aumentando a minha força aplicada, eu vou aumentando a minha força de atrito estático. Fazer mais uma vez, né? Aumentei aqui a minha força aplicada, aumentei a minha força de atrito estático. Até que eu vou chegar aqui, né? Nossa, que reto horrível. Até que eu vou chegar bem próximo aqui da minha força de atrito estático máximo. Ainda não cheguei. Para isso, eu vou ter uma resposta aqui. Só que vocês concordam que vai chegar um momento que eu vou aplicar uma força muito grande, certo? Que esse objeto, que esse corpo vai começar a se mover. Que é exatamente aqui nessa reta, né? Que é a minha força de atrito estático máximo. A partir desse ponto aqui, qualquer forcinha que eu fizer aqui, certo? O meu objeto vai começar a se mover, ele vai começar a entrar em força de atrito dinâmico. Então é esse o comportamento do gráfico. E se a gente observar, né, à medida que ele começou, que a gente adicionou um pouquinho mais de força, ele já começou a entrar em movimento. E a partir daqui a gente tem a força de atrito. A partir daqui a gente tem a força de atrito dinâmico. Bom, gente, era isso que eu queria passar para vocês hoje. Qualquer dúvida, meu WhatsApp tá aí. Bons estudos para vocês e até a próxima.